Saudamos em Cristo Jesus, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, leremos a partir do versículo 19. O nosso título dessa mensagem é Replicando a Vida de Cristo. Replicando a Vida de Cristo. Eu acredito que vale fazer uma menção aqui, que nas últimas semanas eu tenho sido muito impactado pela igreja perseguida. E, de certa forma, foi essa situação de alguns vídeos que eu assisti que me provocou a meditarmos nesse texto. E eu creio que, vendo diante, endossando aquilo que a irmã Suzana já expôs, que hoje nós temos o domingo da igreja perseguida, que isso seja uma providência do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude. Agradeço ao pastor Geloilson por essa responsabilidade e privilégio, sempre uma responsabilidade e privilégio que, sem a graça de Deus, eu sou totalmente incapaz e insuficiente. Atos capítulo 11, verso 19, diz assim a palavra de Deus: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história que continua até os dias de hoje, porque as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Replicando a vida de Cristo. No íntimo do seu coração, se você, no mais profundo do seu ser, sondasse o seu coração, qual título você gostaria de dar a si mesmo? Talvez pastor, apóstolo, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Santidade, ou talvez até soberano, porque não é verdade que às vezes o nosso coração pecaminoso tenta roubar o lugar de Deus e nós queremos tomar decisões no lugar de Deus? Qual título que você
gostaria de ter, a saber que títulos como esses exibem posições de prestígio na sociedade, seja por conta do poder, um barão, por exemplo, ou um sir, um lord, ou uma autoridade pública eleita, ou talvez pelo prestígio social por conta do capital financeiro. Qual título você, no seu coração, você gostaria de dar para si mesmo? Um doutor, um mestre? Talvez você entenda que isso é algo vão e que não vê nenhuma vantagem nessa pergunta, que não vê cabimento, porque todos esses títulos são coisas vãs. De todo modo, independente da sua pergunta, se você pensou em algum título que você gostaria de atribuir a si mesmo, ou se você pensou que isso é algo vão, o nosso texto é um ponto de partida para refletirmos que cristão é a maneira mais doce pela qual podemos ser chamados neste mundo. Esse é o título, se assim podemos dizer, mais honroso que uma pessoa pode ter nessa vida. Digo ponto de partida, pois espero que essa reflexão, a pregação da Escritura, não pare por aqui, mas que o Espírito Santo continue martelando em nossos corações algumas verdades que são reveladas pela palavra de Deus. Vale um porém também. É verdade que, infelizmente, a posição de cristão na sociedade, infelizmente, tem se desgastado. Haja vista que algumas pessoas usam esse título por conveniência. Alguns que talvez queiram galgar um projeto de poder fazem uso do título cristão. Mas tem outros também que usam o título de cristão porque é simplesmente uma tradição. Eu nasci numa família cristã, eu nasci num lar cristão, eu nasci num país que majoritariamente é cristão, eu tenho uma tradição, uma cultura que é cristã. Talvez se eu tivesse nascido em um país do Oriente Médio, eu não seria cristão, eu seria islã, porque seria a tradição. Mas o que nós podemos dizer é que ser cristão não é seguir uma tradição. Ser cristão é seguir uma pessoa, é seguir a pessoa de Jesus Cristo. Então, fazendo essa radiografia que acredito que, infelizmente, o conceito cristão está desgastado em nossa sociedade, para restaurarmos essa injúria que o título cristão tem sofrido em nossa sociedade com tantos ataques, aqueles que realmente atacam, perseguem, aqueles que também envergonham esse título, para que nós possamos restaurarmos essa injustiça, essa injúria que o título de cristão tem sofrido, nós precisamos voltar às origens. E as origens estão descritas na Escritura. Como disse Lucas, pela primeira vez chamados cristãos. O título desse sermão, replicando a vida de Cristo, talvez não seja a definição mais adequada do que é cristão. Eu admito isso, mas talvez esteja no rumo, está no norte correto, mas o que realmente nos ajudará a entendermos o que é ser um cristão, ou entender melhor esse conceito de cristão, é nos debruçarmos nas origens, onde tudo começou. E com isso Deus inspirou Lucas, um médico amado, a relatar esse lindo episódio.
Amém? Eu gostaria de começar fazendo algumas observações de Atos dos Apóstolos que podem, de repente, espero que de alguma maneira possa nos ajudar a entender melhor essa passagem e o livro de Atos de um modo geral. Há de se ressaltar que nós estamos diante de um texto descritivo. Isso é importante fazermos essa identificação, porque isso faz toda a diferença na hora de interpretarmos um texto da palavra de Deus ou um texto qualquer, seja canônico ou não. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Estamos diante de um texto descritivo. E qual a diferença de um texto descritivo para um texto prescritivo? Bom, talvez numa analogia, uma descrição é aquele médico que ele vai fazer o exame, a gente se submete ao exame e ele vai observar características e ele vai dar uma descrição, e aí temos um laudo. Quando o médico ele vai te dar uma receita com remédios para curar aquela enfermidade, ele vai prescrever uma receita. Talvez esse seja um ponto de partida para entendermos a diferença de um texto prescritivo para um texto descritivo. Mas eu gostaria de pensarmos juntos, o que significa estarmos diante de um texto descritivo. É como se Lucas, o médico amado, estivesse numa coletiva de imprensa e ele estivesse diante de jornalistas, de câmeras e microfones, e naquela coletiva ele concederia, depois do seu pronunciamento, a palavra apenas para 2 jornalistas. E um dos jornalistas perguntou, supostamente, para Lucas: o que devo fazer para ser chamado de cristão? Não é essa pergunta que Lucas responde no nosso texto. Lucas não está respondendo esse jornalista. Talvez num texto prescritivo nós teríamos resposta para essa pergunta. E não que nós consigamos detectar nesse texto descritivo algumas coisas que devemos fazer para ser chamados de cristão. De fato, existem lições para isso. Mas não é essa pergunta que Lucas está comprometido em responder aqui. Mas teve um outro jornalista, aquele de linha mais investigativa, que perguntou para Lucas: como aconteceu esse episódio? É mais nessa linha que Lucas está descrevendo aqui, quando pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Então, identificarmos quando um texto é ou não descritivo é muito importante para a nossa interpretação, ainda mais por se tratar de um gênero literário histórico. Agora, acrescentando a uma segunda observação que acredito que possa ser relevante para o entendimento do nosso texto, é que eu recomendaria aos amados irmãos, não leia Atos como uma série de Netflix. E eu gostaria de explicar o que eu quero dizer com isso. Quando assistimos uma série, seja em qual streaming que for, nós seguimos uma linha, Episódio 1, 2, 3 e assim por diante. Nós não podemos, de certa forma, pensar que o livro de Atos é como uma série, em que o episódio termina, a cena congela, e no episódio seguinte a cena volta e continua.
não é exatamente assim que acontece no livro de Atos. E se nós entendermos isso, pode colaborar a termos um entendimento melhor do todo do livro de Atos. E especificamente nessa noite do nosso texto. Então, não leia Atos como uma série que de fato tem a sua sequência cronológica respeitada, mas não é numa sequência contínua e linear, mas em recortes. E eu quero esclarecer isso mais para frente. Então, eu faria essa observação, de repente exemplificando o próprio Atos 1 e 2. Atos 1 nós temos a ascensão de Jesus, onde Jesus permanece em terra, ressurreto por 40 dias. Ele é assunto aos céus. Em 10 dias, temos apenas um relato. Os discípulos perseveravam em oração e a escolha de Matias. Depois, capítulo 2, descida do Espírito Santo. Um intervalo de 10 dias, a saber que o Pentecoste, festa 50 dias após a Páscoa. Pergunto-lhe, entre o capítulo 1, a ascensão de Jesus, a escolha de Matias e a descida do Espírito Santo, o relato ou a vida dos discípulos congelaram? Com certeza não. Continuaram perseverando em oração. Mas Lucas fez recortes estratégicos, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer à tona aquilo que realmente merecia destaque. Não obstante, em Atos capítulo 4, salvo o melhor juízo, no verso 1 nós temos um episódio, no versículo 5, do mesmo capítulo, temos uma sequência realmente cronológica, onde o autor diz, no dia seguinte. Então, percebam esses recortes que acontecem ao longo do livro. Eu recomendaria, se não for muita prepotência minha, a lermos o livro de Atos, não como essa série de Netflix. Agora, se for para fazer como maratonamos, a série de Netflix, vamos maratonar em Atos. Isso a gente tem que fazer igual a Netflix ou fazer melhor. Devemos nos debruçar na Escritura, ter esse compromisso de maratonar a Escritura e nos policiarmos, usarmos sim recursos bons como Netflix, mas com prudência, sabedoria, de forma dosada. Nesse sentido, eu recomendaria maratone Atos, porque ler o livro de capa a capa ajuda muito em nosso entendimento. Mas, naquele outro sentido, por favor, não leia Atos como assiste uma série de Netflix. Mas se eu pudesse fazer uma recomendação, eu diria que nós devemos ter uma visão de Atos, tal como aqueles desenhos pontilhados que nós damos para as nossas crianças desenvolverem as suas capacidades físicas, motoras e lógicas e tantas outras. E por que eu digo isso? Porque existe sim uma cronologia em Atos respeitada, mas não é como aquela dos seriados em que a cena congela e depois no outro capítulo volta da onde parou. Existe essa cronologia, mas são recortes. E o desenho pontilhado, você respeita essa cronologia também, porque
Você não termina o desenho instantaneamente, você vai passar pelo primeiro pontinho, segundo pontinho, terceiro e assim por diante. Mas esse desenho tem pontos assimétricos, ou seja, os pontinhos, eles não estão divididos de 5 em 5 centímetros. Ele está mais preocupado com a forma final do que com a simetria. E nós podemos aplicar isso também na literatura de Atos também. Não importa muito a distância dessa simetria que tem nos desenhos, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a forma. Então, às vezes vai ter um pontinho aqui, outro aqui, porque é conveniente para o desenho, mas às vezes é uma forma diferente, vai ter um pontinho aqui e um aqui. Então, que a gente possa ter uma visão de maneira parecida assim, quando estamos lendo Atos. Então, já citei aqui o exemplo de Atos 1 e 2, temos um intervalo nesses 2 capítulos de 10 dias, das sequências de fatos, e no mesmo capítulo, em 3 ou 4 versículos, temos um intervalo de um dia. Então percebam essa certa assimetria, que não é a intenção do autor, mas uma forma é o mais importante. Então, eu acredito que esse é um ponto importante também. Existem pontos estratégicos. Nenhum desses pontilhados, nenhum desenho vai ser deixado para fora. Todos têm uma intencionalidade. Todos são estratégicos. Então, nós devemos considerar isso ao ler Atos também. Existe uma intencionalidade, não está aqui por acaso. Devemos considerar tudo que está escrito está convergindo para uma forma. Nada disso sobra. Então, isso é importante para entendermos um pouco melhor Atos. E, queridos irmãos, trata-se de um gênero literário, uma história em que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo. E isso é importante entendermos também. Histórias são fatos contados de maneira inteligível. E o que queremos dizer com isso? Eu vou dar 2 fatos para os queridos irmãos. Em 9 de novembro de 1989, houve a queda do Muro de Berlim. Em 1990, começou o processo de reunificação da Alemanha. 2 fatos estão diante de nós. Você pode me responder, tá? E daí? que tem? Qual a lógica disso? Então, quando nós apresentamos esses fatos de maneira interligada, conectando de maneira inteligível, nós temos uma história. Aí, se nós ligarmos a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim, nós teremos uma história. Então, quando nós estamos lidando com histórias, canônicas ou não, precisamos considerar isso. Porque, de fato, Deus inspirou, pelo seu Santo Espírito, os escritores ao escreverem a palavra de Deus. E faço menção honrosa àquilo que o reverendo Augustus Nicodemos diz, que Apocalipse que foi revelado na ilha de Patmos, de uma maneira tão
maravilhosa e gloriosa, não é mais inspirado do que Atos e Lucas, Evangelho, que foi fruto de fatos acurados, de uma investigação profunda. Então, Deus não abre mão no processo de inspiração da personalidade, desses recursos que Deus nos concede, porque quando Ele se revela, Ele está falando para nós de uma maneira inteligível que nós conseguimos entender. Então, aqui nós estamos diante de uma história que é inspirada pelo Espírito Santo. E eu estou gastando um tempo considerável nessas considerações, digamos, estamos no perímetro de Atos 11, não entramos ainda com profundidade no texto bíblico, mas eu acredito que essas informações podem nos ajudar a ter uma visão panorâmica e uma visão que pode nos dar clareza quando estivermos no terreno. Amém? Voltando à ilustração, para entendermos, e já adentrarmos ao nosso texto, qual forma que Lucas, pensando na ilustração que ainda nos é útil, dos desenhos pontilhados, qual forma final que Lucas quer dar em Atos, considerando que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Qual forma Lucas quer dar? Irmãos, essa pergunta é muito importante, porque quando temos a resposta, nós temos a chave mestra e nós conseguimos entrar em qualquer quarto do hotel. Se nós tivermos resposta a essa pergunta, nós, pela graça de Deus, temos a chave para abrir todas as portas do texto, de maneira que os textos, em cada recorte, cada qual recorte, ficará mais claro para o nosso entendimento. Eu consideraria 3 possibilidades que Lucas queira dar a sua forma final ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, Atos. A primeira seria retratar o ministério dos apóstolos. Afinal, o nome que se convencionou, diga-se de passagem, convencionou, não é necessariamente aquilo que está em manuscritos, Atos dos Apóstolos, talvez só Atos, enfim, mas o que se convencionou entre nós, Atos dos Apóstolos. E talvez essa seja uma possibilidade da forma que Lucas quer dar no todo ao retratar o ministério apostólico. E de fato, o livro ele conta muitos feitos dos apóstolos, mas essa possibilidade é um tanto quanto falha, porque se realmente Lucas estivesse querendo falar do ministério apostólico, acredito que a dinâmica da escrita seria diferente. E inclusive, eles não fizeram e ensinaram nada até a gloriosa e majestosa descida do Espírito Santo. É possível que eu não tive o cuidado de checar, mas que dos 12, talvez talvez ou outro, nem nominalmente é citado nominalmente em Atos. Ou talvez muitos, talvez apenas arrolado como dos 12. O que pode ser um indício forte de que não é exatamente a forma final que Lucas queira dar em cima
do ministério dos apóstolos, embora seja muito importante e tenha muitas narrativas relacionadas a isso. Não se trata de uma biografia de Pedro ou Paulo, porque a dinâmica seria um pouco diferente também. Pedro e Paulo do corpo apostólico são os que mais sobressaem ao longo do livro. Primeiro bloco, Pedro. Depois, no segundo bloco, Paulo. Mas sequer temos informações de onde esses apóstolos morreram. Não temos outras informações tão detalhadas. Então, eu descartaria essa forma, eu acredito que não seja a que Lucas queira dar. Talvez nós poderíamos dizer que Lucas está querendo falar aqui da história da igreja. E quando comecei o sermão, lemos que pela primeira vez foram chamados cristãos, falei, essa é a nossa história. E de fato é. Mas será que é essa forma final que Lucas está querendo dar? Eu acredito que, em um primeiro plano, essa não é a forma final que Lucas queira dar. Seria leviano. Em um segundo plano, isso é aceitável e coerente. Porém, se não fosse o personagem principal desse livro, a igreja, nós nem estaríamos, talvez, aqui. E para entender melhor o que eu estou querendo dizer com tudo isso, não estou descartando os apóstolos como personagens importantíssimos do livro ou a própria igreja. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa por exemplo, os irmãos contarem as suas histórias, por exemplo, na segunda IPR. Uma coisa é eu contar a minha história na segunda IPR. Outra coisa é contarmos a história da segunda IPR. São coisas diferentes. Em alguns momentos, em alguns pontos, elas vão se entrelaçar e se confundir. E é isso que eu acredito que aconteça em Atos. Por isso que aparecem muitos apóstolos aqui, a igreja de Cristo. Mas essa não é a forma final que Lucas está retratando ao longo do livro, creio eu. E a última possibilidade que eu consegui pensar, e debaixo da graça de Deus, é que Atos é sobretudo acerca de Deus, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem continua a fazer, a ensinar aquilo que Jesus começou. A saber, que Lucas começa o livro de Atos, resumindo Lucas Evangelho em um versículo, aquilo que Jesus, Teófilo, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E daí a gente pergunta, nossa, mas e quem continuou a fazer e ensinar aquilo que Jesus começou? Os apóstolos, a igreja. Acho que em um segundo plano é uma resposta possível, sim. Mas eu creio que a resposta é o Espírito Santo. Atos é sobretudo acerca de Deus, na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem continua a fazer e ensinar aquilo que Jesus começou. Já logo no começo do livro, a igreja, os discípulos estão reclusos, mas é com a majestosa descida do Espírito Santo que a igreja se movimenta e é capacitada pelo Senhor. A descida do Espírito Santo é enfatizada, muito enfatizada. E o Espírito Santo, ao longo do livro, ele continua agindo, ele continua operando. É Ele quem acrescenta à igreja os que são salvos. É a mão do Senhor que está sobre o seu povo. É o Senhor que capacita, é o Senhor que
tanto no primeiro bloco em que Pedro sobressai como um personagem relevante, como no segundo bloco que é Paulo, que é um personagem muito relevante, o Espírito Santo está lá, presente sempre, operando e agindo ativamente. Eu acredito, meus irmãos, que essa é a chave mestra para entendermos Atos. E isso abre porta para o nosso texto. Terminamos essa consideração e que a gente possa, pela graça de Deus, entender melhor o nosso texto que estamos nos debruçando essa noite. E diante disso, dessa porta que é aberta, que Atos é não sobre nós necessariamente, ou sobre os discípulos, mas sobre o Espírito Santo, nós definimos uma mensagem central. E a mensagem central que acredito que podemos identificar nesse texto é que a graça do Senhor opera soberanamente para tornar o seu povo mais parecido com Ele. A graça do Senhor opera soberanamente para tornar o seu povo mais parecido com Ele. Vamos, com a graça de Deus, nos debruçar aqui nos minutos que nos restam, nesses 7 versículos. Versículo 19 diz: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vamos parar aqui um pouquinho. Nosso texto, ele está interligado com um evento que ocorreu lá em Atos 8. Atos 8, verso 1, diz: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Voltando aqui para o nosso texto. Então, isso também está ligado lá com Atos 1:8, né? Permanecer em Jerusalém, ser-me-eis minhas testemunhas em Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós temos aqui essa dispersão por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. E eles se espalharam a Fenícia, que é uma província, onde as cidades que mais se destacam são Tiro e Sidom. Um pouquinho para cima de Israel, eles foram para a Fenícia agora, estavam na Judéia, Samaria, e se espalharam para a Fenícia, Chipre, que não é tão longe, mas é uma ilha, banhada pelo mar Mediterrâneo, e Antioquia, que é uma cidade, diga-se de passagem, muito importante, por ser a capital da Síria naquela época. Ou melhor, já fora capital, certa feita, da Síria. Então, esses irmãos foram dispersos. E isso chama a atenção, né, como Deus usa, como Deus opera isso, tudo para o reino dele.
me chama a atenção como Lucas, né, fazendo aqui uma alusão ao episódio do martírio de Estevão, que, diga-se de passagem, foi morto injustamente, mas Lucas aqui, ele não levanta a bola para clamar por justiça, ou para fazer uma reivindicação, ou para fazer de repente um discurso beirando a um discurso político e dizer: Estevão foi morto injustamente, e para fazer seguidores com isso. Não é isso que Lucas faz. Lucas usa a tribulação, algumas... É o que diz, por exemplo, a revista atualizada, a tribulação que veio, repare a carga pesada da expressão usada por Lucas, tribulação que sobreveio a Estevão. Mas, olha, Lucas está inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que isso se converteu em bênção. Ele não está reivindicando alguma coisa aqui, ele está mostrando como isso abençoou para a expansão do reino de Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós não temos a graça de enxergarmos Deus nas tribulações, né? Que Deus nos ajude. E essa tribulação que sobreveio a Estevão, em um primeiro momento Judéia e Samaria, e depois Fenícia e Antioquia. E eles anunciavam a palavra, se não somente aos judeus. E aqui está muito ligado, se nós observarmos, com o capítulo 10. Isso porque, acreditem ou não, mas o apóstolo Pedro, ele foi convocado para uma espécie de sabatina, para prestar contas à igreja, porque tinha uma parte, uma ala que era pró-circuncisão, que indagou Pedro: onde já se viu se assentar com, você se assentou com incircuncisos, né? Isso está lá no capítulo, na verdade no capítulo 11 mesmo, mas se referindo a um evento do capítulo 10. Então, os nossos irmãos ainda não tinham uma visão clara do propósito de Deus para expandir o Evangelho. E há um indicativo aqui de que eles estavam ainda pregando principalmente aos judeus. Então, esse é um fato importante a destacarmos. Versículo 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Reparem que no nosso texto tem muitas localidades. Temos Fenícia, Chipre, Antioquia, Cirene, Jerusalém e Tarso. E nesse versículo em especial, o que me chama a atenção é que esses irmãos, né, aqui fala alguns deles. E deles quem? O próprio texto nos responde, né? Dentre esse grupo que foram dispersos, que está no versículo 19, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Me chama a atenção que esses irmãos, eles não foram citados nominalmente, mas eles foram referenciados
pelo seu local de origem, pela sua pátria. Alguns do Chipre, que era uma ilha, e outros de Cirene. Já foi citado essa noite. O vídeo da igreja perseguida passou a Líbia. Seria a região da Líbia, norte da África, um tanto quanto longe, por sinal, não é tão perto assim. E que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então esses irmãos, eles falavam aos judeus, mas eles que eram judeus possivelmente, pelos indicativos e indícios do texto, eram judeus, mas frutos aí da dispersão, eles tinham não me levem a mal com a expressão, uma mente mais aberta, não sei se é a melhor, mas é alguém que, quando você vai para um outro país, mesmo você não deixando a sua nacionalidade, você tem algumas coisas enriquecidas à sua experiência de vida. Mas me chama muita atenção como eles não são citados nominalmente aqui, e talvez, eu não sei se é essa a intenção do autor, mas esse talvez seja um momento de êxtase para admirarmos e falarmos: uau, como a igreja está se expandindo. Aqui Lucas está nos apresentando as fronteiras do evangelho até aquele momento. Tudo começou com os 12 apóstolos, alguns discípulos em Jerusalém, mas agora as fronteiras vai desde o norte da África, em Cirene, até Antioquia ou Tarso. Eu acredito que talvez seja isso que Lucas queira demonstrar para nós. E esses irmãos, eles anunciavam também aos gentios, aqueles que não são judeus, eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Evangelho, em poucas palavras, boa notícia do Senhor Jesus. Sem mágica, sem nada misterioso, nenhuma fórmula elaborada, é simplesmente uma conversa, claro que guiada pelo Espírito Santo, mas nós, por sermos pecadores, complicamos as coisas, e eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, o versículo 21 me chama muito a atenção, porque diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Lembra daquilo que nós falamos? De entendermos melhor Atos é a nossa chave mestra para acessarmos todos os recortes que nós temos? Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando ativamente nesse texto. Apesar daqueles irmãos terem aberto as suas bocas, foi a mão do Senhor que estava com eles. E é interessante como Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, não sei se é a palavra mais correta, mas a sua sagacidade, porque logo em cima, a igreja de Jerusalém estava questionando Pedro: por que você se associou com incircuncisos? Pedro teve que prestar contas para a igreja em Jerusalém, mas aqui Lucas ele está rebatendo aquilo que aconteceu lá na igreja em Jerusalém, falando: a mão do Senhor estava com eles. E isso é muito interessante. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia
Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Irmãos, como é importante a igreja ser ativa, ter essa visão de assistir ao campo missionário, aos locais que não são alcançados. Nós, como disse, esse é um texto descritivo, não é prescritivo, mas nós podemos extrair essa lição, como nós precisamos assistir aqueles irmãos que estão em locais não alcançados. E esse texto nos ensina maravilhosamente isso. E Barnabé foi enviado para Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, e deu uma assistência. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aqui nós temos algo maravilhoso. Irmãos, um coração, e é interessante que no verso 24 nós teremos as credenciais de Barnabé, que Lucas dá. Irmãos, um coração cheio do Espírito Santo, ele é tocado quando ele vê a graça de Deus operando. Ele é sensibilizado. Por que nós andamos insensíveis, meus irmãos? Quando vemos igrejas perseguidas, quando nós não temos honrado o título que nos foi confiado de cristão, por que estamos insensíveis? Que o Senhor nos ajude. Verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que maravilhoso ver pessoas trabalhando para o reino de Deus, Deus usando vasos como nós, que não merecemos, mas a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e o reino de Deus é expandido. Verso 25 diz: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Sabe o que eu achei curioso nesse texto, nesse versículo? É que Barnabé foi enviado pela igreja em Jerusalém. O que seria mais lógico? Ele voltar para Jerusalém, né? Mas ele foi lá para Tarso. Eu acredito que isso não se desenhe como uma insubmissão, meus irmãos, porque ele era sobretudo submisso ao Senhor. O verso 24 já diz, ele era cheio do Espírito Santo. Mas ele tinha, talvez, isso pode ser uma especulação, né? Mas ele não voltou para Jerusalém, onde a igreja estava discutindo ainda sobre circuncisão ou não, e aqui a igreja de Antioquia crescia e os gregos estavam fazendo parte do corpo de Cristo, e ele foi para Jerusalém, o apóstolo dos gentios, desceu até Antioquia. Isso me chama a atenção nesse texto. E para encerrarmos, meus irmãos, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meu coração bate mais forte ao ler esse versículo, porque tem uma palavra que muito me chama a atenção aqui nesse texto. Eles ensinaram. Nós que amamos a educação cristã, esse versículo
é muito especial para nós. Eles ensinaram de tal maneira que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Nós precisamos anunciar, como diz lá no versículo 21. Todos nós, sem exceção, é verdade que alguns Deus vai dar o dom para ensinar, mais específico. Todos precisamos anunciar. Mas, irmãos, precisamos também ensinar, e esse conhecimento no poder do Espírito Santo vai se enraizando no nosso coração e os frutos vão crescer de dentro para fora, até que os discípulos sejam chamados de cristãos. E essa é uma palavra tão especial. Alguns talvez vão dizer, e eu não tenho conhecimento suficiente para dizer-lhe isso com propriedade, cristão do grego pequeno Cristo, ou cristão pessoas de Cristo. Mas fato é que aqueles irmãos foram ensinados no poder do Espírito Santo, estavam tão parecidos com Cristo que foram chamados de cristãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a entendermos a origem do que é ser cristão. Não é um título, uma posição, que é muito comum em nossa sociedade, por ser uma tradição, mas é ser antes um discípulo, seguidor de uma pessoa que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Irmãos, com isso encerramos, e a única aplicação que gostaria de deixar em forma de pergunta para os nossos corações, eu vi um testemunho pelo YouTube da igreja no Irã. Não preciso me delongar muito, porque o vídeo já falou como que é o evangelho lá no Irã, como eles são perseguidos. Nesse vídeo que eu assisti, o regime teocrático do Irã diz que 99% da população é muçulmana, mas há estimativas que esse número é muito menor, que são 60% ou menos. A igreja tem crescido de forma maravilhosa lá. Também encorajo-lhe, aproveitando o ensejo do Ministério de Missões, essa semana eu assisti o culto de celebração da Portas Abertas do Brasil, que celebrou 45 anos. Lá houve lindos testemunhos. Eu encorajo você a ouvir. Quando a gente ouve histórias da igreja primitiva, isso acredito que foi um instrumento de Deus para me provocar a meditarmos um pouco nisso. Nós não podemos cair no equívoco de que eles são melhores do que nós, porque eles são pecadores igual nós. Eles carecem da mesma graça que nós carecemos. Da mesma forma que muitas vezes nos reduzimos diante dos relatos da igreja primitiva, em que pensamos, nossa, como eles eram santos e purinhos, e a gente vai ver que eles têm muitos problemas e pecados, e nós também temos. Mas eu encerro com a nossa aplicação em forma de pergunta: que tipo de cristão nós somos sendo? O da origem ou o da tradição? Irmãos, responda no seu coração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Se você responder sim, amém, glória a Deus. Só lembre que é a graça do Senhor que te torna capaz para isso. Se você responder não, há esperança, porque é a graça de Deus que nos capacita.